Muito bom dia a todos, começando a nossa quarta-feira com uma meditação na palavra. O texto que nós vamos ver hoje está lá em João 8, verso 28. Jesus estava ali no templo, né, ensinando aos judeus que o cercavam, inclusive os seus próprios discípulos, né, e lhe perguntaram quem ele era, né? Engraçado que estavam acompanhando Jesus todo o tempo, mas ainda existia essa dúvida, né? Eles queriam saber quem era Jesus. E então Jesus lhes respondeu assim: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas transmito tudo conforme o meu Pai me ensinou. Então, eles ouviram, né? Será que entenderam? O que nós podemos dizer, né? Ali ele disse: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, né? Quando me tiveres elevado. Ele, explicando ali que ele haveria de ser crucificado, ser elevado naquela cruz, né? E ali eles então saberiam, eles teriam provas, né, de quem ele era. E ele diz também no texto: teriam provas de que eu sou. Eu sou, ele usa um termo que Deus usou lá com Moisés, em Êxodo 3,14, se identificando a Moisés, quem ele era, como ele deveria se identificar, né? Identificar ao povo de Israel, quem estava o enviando. Então ele disse: eu sou, está te enviando. Né? E ali Jesus ele usa essa mesma expressão. Em um outro ponto, ele diz assim: que não faço nada de mim mesmo, mas tudo aquilo conforme o Pai me ensinou. Então, ou seja, eles, quando o levantassem, né, ali, teriam provas de que Deus, de fato, o havia enviado e que ele é o Messias e que Deus o aprovava e concordava com ele naquilo que ensinava e praticava. Então, e tudo isso, né, aconteceu, e os milagres que acompanharam, né, a morte de Jesus e principalmente a sua ressurreição dentre os mortos provou sem sombra de dúvida que ele era quem afirmava ser e que ele é o Messias, o Filho de Deus, né? E tudo aquilo que ele pregou e ensina ainda hoje através da sua palavra é aprovado por Deus. Agora, sobre a questão da identidade de Jesus, como aquele pessoal, né, tinha, ela cercou constantemente o seu ministério terreno. Quem é esse homem? Era até um refrão comum, tanto daqueles seguidores, né, mais leais, quanto dos críticos mais ferrenhos, né, os sacerdotes, os fariseus e todos mais. Então, de certa forma, essas questões não são exclusivas para aqueles, né, que o conheceram, que andaram e o encontraram pessoalmente. Mas eu digo ainda que são questões universais e que ainda refletem a mesma pergunta na humanidade toda, né? Na grande parte da humanidade. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Você entra numa livraria, tem centenas de títulos, né? Tentando explicar quem é Jesus. E eu digo que com mais de 2000 anos, né, após sua ascensão, existem aí inúmeras versões
né, de Jesus aos olhos da humanidade, sejam olhos cristãos ou não, né? Por exemplo, Jesus, o mestre dos mestres, Jesus, o guru, Jesus, o sábio, Jesus, o filósofo, Jesus, o revolucionário, Jesus, o palestrante motivacional. E a lista pode continuar bem mais, com tantos outros atributos que podem ser colocados, né, ao nome de Jesus, dependendo da visão que cada um tem. E eu digo, tanto cristãos quanto não. Provavelmente, né, nessa lista, nós encontramos algumas versões que nós mesmos podemos ter, né? E tantas outras que nós temos, e podemos ainda colocar, né, se a visão que nós temos de Jesus é a visão correta. Eu sei que a nossa tentação, né, o nosso comportamento, é tentar conformar e agregar Jesus aos nossos próprios pensamentos, sonhos e desejos para a vida. Muitas vezes nós o convidamos para nossas vidas, de certa forma, o quê? Esperando que ele entre em nosso mundo, preencha com o significado, né? Algo que está faltando, mas sem nenhuma mudança. Nós somente o convidamos, né, para preencher ali. E quando isso acontece, nós mudamos o sentido do verdadeiro discipulado de ser um cristão. Pois o chamado, né, o que vale para todo seguidor de Jesus Cristo, que se chama cristão, é simplesmente isso: seguir a ele como ele lidera e como ele ensina. Não tentar moldá-lo àquilo que nós achamos. Na verdade, né, nós nos moldamos e devemos nos moldar ao que ele nos propõe, aquilo que ele traz através dos seus ensinamentos e palavras, e não tentar moldá-lo ao nosso modo de viver. Continuar a nossa vida e Jesus sendo agregado em alguns momentos ali. Mas para que isso verdadeiramente acontece, para que nós verdadeiramente, né, nos moldemos ao que ele propõe, implica passar pelo novo nascimento, pela fé em seu nome, receber o Espírito Santo de Deus em nosso coração. Então, verdadeiramente, começaremos, né, a ter consciência do que é a vida cristã, a vida que reflete Jesus em todas as nossas atitudes. Qualquer compreensão de Jesus que não tenha como foco o amor sacrificial e abnegado é uma distorção, é um mal entendido da sua verdadeira identidade. Jesus, ele é motivador e inspirador? Foi e é ainda hoje, claro. Ele tem muitos ensinamentos, parábolas, provérbios, e que se aplicam a todas as pessoas em todas as gerações. Isso é algo sem dúvida nenhuma. Mas, no entanto, nada disso tem o sentido completo se é compreendido à parte do seu exemplo de humildade e autossacrifício. Lá em Mateus 20, 28 está escrito: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, cada ato de amor, misericórdia, bondade e justiça encontra o que? O seu verdadeiro significado na cruz de Cristo. Nada disso tem valor se não estiver
vinculado a Cristo Jesus e à cruz. Então, a vida de Jesus era um mistério, como nós vemos ali nos textos bíblicos, né? Até mesmo para os seus discípulos e a seus seguidores mais próximos, até aquele momento, até que ele foi levantado na cruz. E quando, né, ele é ali levantado, tudo o que veio antes é interpretado, tudo o que ele fez, tudo o que ele falou, tudo o que ele ensinou, é interpretado por meio da sua entrega e sofrimento. E depois, tudo o que acontece, e ainda vai acontecer, está implícito no seu precioso sangue que foi derramado ali. Então, a cruz de Cristo, a cruz de Jesus, não é uma doutrina teológica, mas ela é totalmente relevante para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Não podemos perdê-la de foco. Ela é a chave, porque ela nos revela o amor de Deus em seu Filho e nos convida a reformular a nossa própria compreensão de Jesus e a nossa compreensão do que significa ser cristão. Jesus, ele deve ser compreendido por meio da sua identidade como servo, que dá a sua vida pela vida do mundo. Então, nós cristãos também devemos abraçar esse amor sacrificial como centro das nossas próprias identidades e cristãs e fazer disso um alicerce sobre o qual as nossas vidas devem ser construídas. Jesus veio para servir e doar sua vida. E esse é um exemplo que devemos seguir. E como? Amando aos outros como nós fomos amados por Jesus. O amor ao próximo envolve o quê? Entrega, atenção às suas necessidades, tolerância. Então, demonstrar amor é ter empatia, é se colocar no lugar do outro, como Jesus Cristo fez. Se ofereceu para morrer por cada um de nós, derramou seu sangue precioso por isso. Então, quando nós demonstramos amor, nós nos colocamos no lugar de alguém, nós procuramos entender as suas dificuldades e oferecer a mão. Nós temos visto o que está acontecendo no Afeganistão. A gente ouve, né, notícias, lê, mas será que nós estamos nos colocando no lugar daqueles que estão sofrendo? Ou só estamos de passagem? Será que nós estamos intercedendo pela vida daqueles que estão passando aquela situação? E há tantos outros das situações que nos cercam. Então, demonstrar amor, ser como Jesus Cristo, é se colocar no lugar do outro. Então, amar ao próximo é agir para o seu bem sem esperar nada em troca, assim como Jesus fez. Jesus se ofereceu gratuitamente para ser o sacrifício perfeito para que fôssemos resgatados da condenação eterna. Ele deu a sua vida em favor de nós. Então, esse é o Jesus que devemos ter em mente e como modelo. Jesus é visto de muitas maneiras, mas esse Jesus é que nós devemos ter como nosso foco, nosso modelo. E qualquer compreensão de Jesus que não tenha o amor sacrificial e abnegado em seu coração, nada mais é do que uma distorção e um mal entendido da sua verdadeira identidade. Sejamos, então, imitadores de Cristo. E para isso nós não podemos perder de vista a cruz do Calvário, aonde ele passou
por tudo que passou e onde derramou o seu precioso sangue, deu a sua vida em favor de quem eu digo não merecia. Amém? Que seja essa a nossa meditação para hoje. E vamos orar então. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, te louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Pai, em nome de Cristo Jesus, colocamos esse dia nas tuas mãos, Senhor Deus, e pedimos a tua orientação, a sabedoria que vem do alto sobre as nossas vidas, Senhor Deus, para que possamos agir de acordo com a tua vontade e com os teus propósitos. Pai, em nome de Cristo Jesus, também, Senhor Deus, reaviva em nós, Pai, a imagem, a visão da cruz, Senhor Deus, para que possamos entender o verdadeiro propósito do cristão, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, eu te agradeço e bendigo. Amém. Bom dia a todos.